Boa noite para todos. Bom, gente, falar sobre alimentação, tem muita coisa para falar, né? Primeira coisa que a gente pensa, só na alimentação material. Não é? Quando a gente fala assim, vamos conversar sobre alimentação. Tá. Qual receita a gente vai fazer, né? Qual dieta a gente vai combinar? Não é assim que a gente pensa quando fala alimentação? E realmente a alimentação material é muito importante para todos nós, para a nossa sobrevivência física, né? Para os nossos desempenhos todos. Se a gente não se alimentar, não tem energia, não tem força, não tem nada, né? Aí, pensando nisso, eu fui trocar uma ideia com uma nutricionista, que minha filhotinha, né? Aí fica fácil, né? Aí ela me disse assim que a primeira coisa na alimentação, quando a gente pensa na alimentação, a gente precisa planejar. Planejar aquilo que a gente vai comer, né? Para comprar, na hora da compra, já vai com planejamento. O que eu vou precisar? Se eu vou fazer uma compra para a semana, por exemplo, o que eu vou usar? Porque se eu não planejar, das duas uma. Ou vai faltar ingrediente ou vai sobrar ingrediente. Se faltar, não vai ter jeito de eu preparar o que eu quero. Se sobrar, vai acabar perdendo lá no armário, na geladeira, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que planejar. Depois, a gente tem que saber escolher. No caso de frutas, verduras, escolher o que é da época, a qualidade, né? No caso dos outros alimentos, observar bem a aparência, a validade, né? Aí depois a gente tem que saber armazenar e conservar cada alimento, né? Por exemplo, ela me deu o exemplo aqui do tomate, do pimentão, da berinjela, que o ideal, antes de guardar, a gente deveria lavar, porque eles absorvem, são um pouco porosos, né? Então, eles absorvem. Então, o ideal é que eles sejam lavados antes de serem guardados. As carnes, né? Apesar que não é todo mundo que gosta de carne, não é todo mundo que come carne, mas quem gosta de carne, saber escolher, saber onde comprar e como conservar também. Porque açúcar, doces, quando a gente ingere demais também, faz mal, né? E eu não posso ingerir nem de mais nem de menos, senão se eu comer mais ou comer menos, eu passo mal. Então, eu tenho que estar balanceando, né? E aí, tem que estar sempre. Ingerir muita fruta, leite, derivados. No preparo, na hora do cozimento, né? Ela disse assim, que o ideal é a gente comer tudo cozido. Evitar tudo que for fritura. Ou cozinha ou grelha. Que é para a gente pensar mesmo na saúde da gente, né? E aí eu estou falando tudo do material, gente, porque depois eu vou aproveitar mais para frente, né? Aí evitar as gorduras, os molhos, maioneses, né? Que a gente deveria ter 6 refeições ao dia. Eu me vigio, mas eu não consigo. Se eu comer tudo isso, eu já não consigo emagrecer se eu comer. Mas aí eu falei isso para ela, né? Ela falou, mas 6 é assim, é o café da manhã moderado, uma fruta, o almoço, uma outra fruta, a janta, uma outra fruta, ou suco, né? Um leite, isso que dá 6 refeições, né? Evitar ingerir líquido durante as refeições. O líquido é necessário, a gente tem que beber de 8 a 10 copos entre uma refeição e outra, segundo ela. Eu não consigo, mas durante a refeição, ela disse que não é bom, porque fermenta, vira um auê, né? O consumo do álcool e do refrigerante. Também seria bom que a gente não ingerisse nem o álcool, nem o refrigerante, né? O álcool, porque não vai bem para ninguém, né? O refrigerante, porque o suco é bem mais saudável, né? E a mastigação? Basta só comer? Não. Às vezes a gente come. Estou com fome ainda estou sentindo falta de comer alguma coisa. Por quê? Porque às vezes eu não mastiguei devidamente.
se o alimento for bem mastigado mesmo, formar um bola antes de ser engolido, né? Aí você vai sentir a saciedade. A mastigação dá a sensação de saciedade. Se eu não mastiguei direito, eu não vou ter essa sensação. Então, eu vou continuar sentindo fome. O que vai matar a minha fome? O excesso. Aí o estômago não vai encher, vai lotar, né? E a atividade física. A atividade física também é importantíssima, né? Porque só comer não resolve. A gente tem que cuidar do corpo também com a atividade física, né? Aí, saindo por que eu quis falar sobre a alimentação e dar essas dicas? Porque que na nossa reunião, a alimentação também é importantíssima para a nossa reunião. Tudo isso que eu falei influencia na nossa reunião. Principalmente no dia da reunião prática. Na hora que eu vou me concentrar, na hora que eu vou irradiar, na hora que eu vou dar essa passividade. Se eu não me alimentei, eu vou ficar lá com o estômago reclamando, vou sentir mal-estar, não vou conseguir me concentrar. Não vou ter energia para doar. Não é verdade? Se eu comer demais, aí vai pesar, eu vou ficar com aquilo me incomodando. Nossa, está me incomodando. Vai me dar sono. Não vou conseguir me concentrar de novo. Como que eu vou doar? E pensar naqueles irmãozinhos todos que estão contando com a gente. Quer na passividade, quer na sustentação, que é importantíssimo também. E aí? Como é que eles se aproximam da gente? Não é? O que vai acontecer? Nós vamos, ao invés de ajudar, atrapalhar a reunião, ao invés de ajudar a espiritualidade, que já está trabalhando bem antes de nós vamos dar trabalho para eles, porque eles vão precisar isolar a gente, vão precisar tratar a gente, né? Então, a gente tem que pensar bem antes da reunião. Moderar, pelo menos no dia da reunião, dar uma moderadinha, uma controlada nessa alimentação, uma balanceada, né? E quanto ao consumo de álcool? Como é que fica na reunião? Vai dar mais trabalho ainda, não é? Porque é desagradável. O doutrinador chega perto da pessoa que consumiu álcool, vai estar com aquele, vamos falar na português, né? Aquele bafão bem bravo, né? Que incomoda a gente, né? É desagradável, né? E às vezes até a pessoa que ingeriu o álcool se sente incomodada, né? E para a espiritualidade? É mais difícil ainda. Por quê? Porque vai dar o trabalho de limpar o organismo, vai dar o trabalho de isolar aquela pessoa e de tratar, além do médium, os coleguinhas, né, que acompanham, tanto no excesso de alimentação quanto no consumo de álcool. Tem aqueles irmãozinhos que ainda necessitam e que acompanha a pessoa, né, vai em busca do auxílio, que eles acham que é auxílio, né? Eles ainda precisam, eles são materializados, então eles buscam aquilo. Por necessidade, mas buscam, né? Aí, além da alimentação material, nós temos que pensar na alimentação espiritual. Porque não adianta alimentar só o corpo, cuidar só do corpo. Nós temos que cuidar do espírito também, da moral, não é? Aí, aqui no livro Fonte Viva, tem um texto que fala sobre alimentação espiritual. Chama-se No Campo Social. Diz assim: diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhe vós de comer. Aí, o que ele está falando? De qual alimentação? Para dar para o povo alimentação material, porque depois de uma jornada, de uma caminhada, o corpo está pedindo, né?
A observação do mestre é importante quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do fardel. Quer dizer, eles foram caminhando, não levaram provisões, confiando que ia chegar lá e receber. Então, Jesus podia simplesmente recriminar, né? Mas não. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Então, além de alimentar o povo, Jesus estava preocupado em ensinar a fraternidade, o auxílio, a doação, a caridade. Né? Porque com isso eles estavam se alimentando espiritualmente, se fortalecendo espiritualmente, através dessas doações. Né? Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço. Mas ainda e sempre vemos a multidão carente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia. Vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Então, eles precisavam também de se alimentarem espiritualmente, né? Receberem amor, compreenderem a caridade, a harmonia, né? Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-las com o pessimismo, não a perturbá-las com a indisciplina ou imobilizá-la com o desânimo, mas sim nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo e se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desesperos. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com teu bom exemplo, com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor, dai-lhe voz de comer. Então, quando Jesus pede para a gente alimentar espiritualmente, é com uma palavra amiga, é doando o nosso ouvido para ouvir a pessoa, porque às vezes a pessoa só de desabafar, ela já melhora, né? É um apoio moral. É a caridade não só material, mas é a caridade espiritual que alimenta, que é a alimentação espiritual, que fortalece o irmão e fortalece, antes de tudo e mais do que o irmão, a nós. Né? Então, a gente tem que pensar na alimentação, nós, principalmente que estamos aqui dentro da doutrina, nos 3 campos: a alimentação material, a alimentação para o preparo da reunião e a alimentação espiritual. E aí, para o preparo da reunião, entram as 2 alimentações, né? Tanto uma contra a outra é indispensável, não é necessário, é indispensável para o nosso preparo para a reunião. Então, vamos pensar, pelo menos no dia da reunião, dar uma balanceada na nossa alimentação. Vamos tentar, quem ainda gosta, e eu não me tiro, não me excluo, não, de beber uma cervejinha de vez em quando, mas pelo menos vamos dar uma controlada, vamos tentar diminuir, vamos, pelo menos nos dias de reunião, evitar. Né? Deixa só para finalzinho de semanas, e sem exagero, né? E de pouquinho vamos diminuindo, que aí a gente consegue, viu, gente? Eu estou conseguindo quase que largar. Então, vamos tentar todo mundo que a gente consegue. Tá bom? Então, vamos pensar nisso, né? Na alimentação especial no dia da reunião. Boa noite a todos.